O povo gosta. Você gosta. Você, mulher, você gosta. Hoje eu fiz um encontro no nosso grupo de jornada terapêutica e me perguntou, Adriana, você vai estar na live? Você vai estar fazendo live? Eu disse sim. Não sei, vou ver. Eu falei sim, não, eu falei vou ver. Eu vou ver porque eu tinha horários agendados e acabou dando certo. Dando certo o horário com a live. Só tô dando uma olhada aqui quem tá perguntando alguma coisa. Eu vou olhar para vocês no Instagram por aqui, se perguntarem, e no YouTube ali, se fizer pergunta. Eu tô ao vivo nos dois lugares ao mesmo tempo. Hoje eu vou falar como você pode diminuir a frequência da crise do pânico. A crise do pânico, ela pode ser mais de uma vez por dia, vários dias. E o que tá acontecendo? Peraí, deixa eu só olhar uma coisa aqui. Peraí. Peraí, que não tava online ali. Deixa eu aqui, descartar. Gente, não estava ao vivo. Espera só um pouquinho, tá, pessoal do YouTube? Desculpa, vocês já estão gravando, né? Já tá na gravação. Aí, outra coisa, deixa eu colocar isso aqui. Eita, já tá conectando ao vivo. Eita, peraí, cancelar. Ai, peraí. Vou falar pra você. Não, no YouTube. E se eu parar essa transmissão e começar outra? O problema é a gravação que ficou, né? Vamos lá, agora eu vou ficar aqui. Então, como que você pode diminuir a frequência das crises de pânico? Uma vez por semana? Eu tenho. Ó, você vai ser diagnosticada com transtorno de crise de pânico se as crises vierem mais de 3 vezes na semana, pelo menos, quase todos os dias, durante 6 meses ou mais. Durante 6 meses ou mais. Então, a pessoa, ela começa a ser diagnosticada, ela tem esse diagnóstico, transtorno de crise de pânico, o transtorno mesmo. Quando você vai no pronto-socorro, o médico falou assim, você teve uma crise de pânico, ou você teve uma crise de ansiedade, vá para casa, toma um medicamento, tal, e depois você procura um psiquiatra. Ele quis dizer que você teve um episódio. Você teve um episódio. Ele não quis dizer que você tem transtorno de crise de pânico. Para que ela se torne um transtorno na sua vida, ela precisa realmente empacar a sua vida de deslanchar. Por isso que chama transtorno. O que é transtorno? Eu quero trabalhar e não consigo mais. Porque eu tenho crise de pânico muitas vezes, eu estou tendo no trabalho e eu preciso de tratar isso porque eu não vou conseguir mais nem sair de casa. Isso tornou um transtorno na sua vida. Você não consegue desempenhar o papel normal de ir e vir para o trabalho, para a rua, para os lugares, por causa que você tem medo dos sintomas que acontecem no seu corpo. Entendeu? Aí ele fala que você tem um transtorno. Aí ele vai procurar um tratamento específico para o seu caso, dependendo dos sintomas que você relatar para o médico. Se envolver junto insônia, ele vai acabar passando ansiolíticos, medicamentos para você dormir, tá? Pra você dormir bem. Eita, que eu já tô ao vivo aqui, esqueci de ver se vocês comentaram. Então, como que você pode diminuir estes episódios, né? Para que ele não se torne um transtorno, já que ele é considerado transtorno quando ele tem com muita frequência e por mais de 6 meses. Por mais de 6 meses. Por exemplo, se você teve uma crise de pânico terrível, achou que ia morrer, o coração disparou, começou a tremer, e depois você não teve mais, ficou 1 mês, 2 meses, tal, não teve. Não quer dizer que você tem crise de pânico. Você não pode se rotular, porque nem diagnosticar. É como se eu pegasse é como se você fosse um vidro assim, ó, e eu colasse label que a gente fala, eu colasse um rótulo em você. Entendeu? É como se você agora carregasse um rótulo assim, eu tenho crise de pânico, eu tenho, é como se eu tenho uma doença, como eu tenho uma doença, né? Tá aqui o vidro, aqui você tem isso aqui. Tira esse rótulo de você, se você
teve um episódio, 2 episódios e tal, e você tá agora pesquisando na internet o que é crise de pânico, como será de crise de pânico, por que eu tenho crise de pânico. Ali diz que tá dando uns probleminhas ali no a internet. A internet do YouTube parece que tá travando. Não sei. Quem tiver no YouTube me fala se tá travando ou não. Tem pessoas no YouTube, fala pra mim como é que tá. Então, não fique com esse medo de ter de novo, porque é como se você se autotraumatizasse. Você teve uns sintomas muito ruins de passar mal em um lugar, ou na rua, ou até dentro de casa. Acontece dentro de casa também. E você passou mal. Você teve uma síncope, um conjunto de sintomas que te deixou com medo de morrer. Isso é uma crise de pânico. É quando o seu corpo começa a sair fora do controle, do seu controle, né? Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele está despejando adrenalina na sua corrente sanguínea para que você fuja ou corra ou lute de um perigo. Só que o perigo não existe, realmente. O perigo real não existe. Ele está na sua mente. Você começou a pensar em coisas que te deixam muito ansiosa, situações que te deixam muito aflitas. E essa situação gerou uma química no seu corpo que deu essa sensação de que tá acontecendo alguma coisa, eu acho que eu vou morrer, vou ter um AVC, vou ter um negócio. Esta sensação que você teve, esse conjunto de sintomas que você teve de uma vez só, é um fator, é um episódio, é um fato que aconteceu. O medo de que isso aconteça novamente te prende a evitar um monte de coisa, entende? E por isso você acaba indo no psiquiatra, igual a André tá falando aqui, eu tenho crise de pânico frequente. Faço tratamento com bupropiona e, se precisar, Rivotril. Quando fico doente, ficou pior. Então, se você foi no médico e já tá tomando essas medicações, ele viu que no seu caso você tá tendo um transtorno. Deixa eu comentar aqui pra você não ficar vendo um pedaço do computador. Transtorno do tipo, ele se tornou um problema que te impede de viver uma vida normal. Normal que eu digo assim, sem ter medo de fazer as coisas. Qual que é o transtorno do pânico? É o medo. É o medo. A raiz é o medo. A origem é medo. O problema é medo. Medo. A alimentação do medo. Eu tenho medo de passar mal, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de acontecer alguma coisa comigo, eu tô na rua, eu tenho medo disso. É medo. É medo. Como que cura o medo? Bupropiona. Cura o medo? Não. Se precisar, Rivotril, porque Rivotril cura o medo? Não. O que ele faz? O que eles fazem então? O Rivotril, que é o clonazepam, e a família dos benzodiazepínicos, tarja preta, resumindo, tarja preta, quando você toma uma medicação que ela é tarja preta, que é para você acalmar os seus nervos, é porque dentro da corrente sanguínea ele vai lá no seu cérebro e ele desliga várias conexões neuronais, ele interrompe, ele interfere nelas, diminuindo a quantidade. Ele faz com que você seja mais lenta para observar, perceber e reagir. Tanto é que quando você está sob efeito de medicação tarja preta, você não devia dirigir. Não deve. Na própria bula está escrito. Tomando esse medicamento, não pode tomar bebida alcoólica, não pode dirigir máquinas pesadas, não pode dirigir carro, não pode fazer um monte de coisa. Porque você está com reflexo muito atrasado. Você está funcionando em câmera lenta. As conexões neuronais suas estão diminuídas. A atividade elétrica, de eletricidade mesmo, elétrica cerebral, está cortada. Muitas estão cortadas. Não há sinapse nelas, não há conexão. É a mesma coisa desse fio vem para esse, eles não tem corrente elétrica, não tem. Você simplesmente fica dopada. Tem outra palavra para isso? Dopada. Tem gente que dopa mais, tem gente que dopa menos, depende da dose, depende da adaptação do corpo, depende de quanto tempo você toma. E por isso você quase não tem reação quando o corpo reage com a crise do pânico para você fugir de um lugar, de você lutar ou de você
tem gente que paralisa, né? Paralisação. Vocês entendem? Presta atenção. A crise do pânico não é nada mais do que o seu corpo reagindo como se você tivesse um perigo, como se o perigo existisse, como se você estivesse na frente de um assaltante, como se você estivesse na frente de uma onça, como se você estivesse caindo de um precipício. É como se você estivesse no perigo iminente da sua vida para a sobrevivência. Ele achou que você estava nessa situação por algum motivo, seja por pensamentos, seja por excesso de estresse, seja porque ele viu alguma cena ali onde você vive que antes você vivia aquela cena, aquele lugar, aquele cheiro, aquele negócio que está armazenado no seu cérebro, que aquilo é um perigo porque naquele dia, naquele lugar, você já passou por isso, entendeu? É como se voltasse a cena do crime. Você um dia estava num lugar e você teve muito medo. Quando você passar perto ou algum outro lugar que é parecido com aquele, o cheiro daquilo, pode ser que o cérebro de novo acha que você está em perigo e a amígdala, que é a parte cerebral onde dispara o medo, seja acionada. E quando ela aciona, ela fala assim, ué, 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 no seu corpo, como uma ambulância, assim, ó, ela está em perigo, produz adrenalina, fortifica os músculos para ela correr, aumenta o cortisol, deixa ela mais alerta, dispara o coração, cria força muscular, para a digestão, para o sistema imunológico. Respire mais rápido que eu preciso de oxigênio. Ele manda tudo isso, assim, ó, pá, é uma cascata de eventos no seu corpo. Aí você, Rivotril debaixo da língua. Aí ele quimicamente dizendo, e eu esqueci de colocar silêncio aqui no meu negócio, deixa eu colocar aqui modo silencioso, porque estão recebendo mensagens, senão vai atrapalhar a live. Quimicamente dizendo, ele vai, ou deixa, vai, vou pôr por aqui. Ele vai desacelerar o seu mecanismo de luta e fuga. E ele vai desacelerar. Você vai ficar mais dopada, tá? Em outras palavras. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Toma uma dose mais excessiva pra você ver se você não fica literalmente dopada. Pessoas que são perigosas, perigosas mesmo, assim, perigosas para a sociedade, que elas podem matar outra pessoa. Pessoas bem perigosas, assim, que não controla o estado de nervo. Pessoas que podem sair correndo no meio da rua, bater nas pessoas, brigar à toa, que não tem controle de si mesmo. Que a parte do cérebro que pensa, que é a parte frontal do cérebro, o nosso córtex pré-frontal, ele está sob o domínio dos nervos. A pessoa não tem. O pessoal fala de inteligência emocional, mas ela não tem controle das suas emoções. Ela toma altas doses de benzodiazepínicos. O médico recomenda altas doses de diazepam, clonazepam, bromazepam e outros. Para quê? Para ela acalmar. E essa pessoa ela começa até a babar. Você já viu gente babando por causa de medicação? Que fica babando é porque ela não tem controle nem de engolir a saliva, tudo fica calmo, lento, adormecido. Essas medicações são usadas como pré-anestésicos. A pessoa vai fazer uma cirurgia, ela tá tão nervosa, mas tão nervosa que o médico tem que acalmar ela dando um benzodiazepínico, um tarja preta, antes dela ir pro centro cirúrgico e ser anestesiada. Ela é usada como pré-anestésico, então você acaba tomando por causa do medo. O seu medo é tão grande que ele fala assim, como é que eu faço? Eu vou desativar algumas coisas no cérebro. Vamos lá, o que vocês falaram? Eu queria superar a ansiedade sem medicação, já tentei e não consigo. As crises são fortes e eu volto a tomar por medo de ficar de cama. Primeiro, você consegue, não falo não consigo, porque se outras pessoas conseguiram, por que você não conseguiria? Qual é o problema que você tem que você não consegue especificamente e outras pessoas sim? Então não fale isso. Fala até o momento eu não consegui, ainda não consegui. Fala esse tipo de coisa pro seu próprio cérebro, tá? Ele não bloquear o tratamento completo, natural. Ou seja, desmame de medicação e você mesmo saber controlar a ansiedade. E segundo, a ansiedade não é o problema é como você encara quando você está ansiosa. Porque o ser humano tem, por natureza,
ficar preocupado com o que vai vir. E isso é ansiedade. Futuro, preocupação com o futuro, com alguma coisa que ainda não aconteceu. E todos nós temos essa preocupação em mais ou menor quantidade. E a quantidade é que determina se você está com transtorno de ansiedade generalizada ou apenas uma ansiedade comum que todo ser humano tem. Então ela nunca vai zerar. Ah, eu queria tomar uma medicação para zerar. Não. Eu queria nunca ser ansiosa. Não. Eu queria nunca sentir ansiedade. Não. Isso não acontece. Nem com você, nem comigo, nem com ninguém. Aliás, dizem até que nem com um bebê. Porque um bebê, ele tá ansioso quando ele não está com a presença da mãe. Um bebê, ele fica ansioso quando a mãe demora, ele começa a chorar e a mãe não vem. E aí o choro vai aumentando cada vez mais. Ansiedade por separação. Tem ansiedade de fobia, tem ansiedade por medo de lugares fechados, claustrofobia, elevadores, escada rolante, tem medo de dirigir, tem medo de animais, tem ansiedade é medo. Medo, você tem medo de alguma coisa. De que você tem medo? Medo da morte, medo de doença, é medo, tá? Se a gente pudesse falar, ah, eu quero ser menos medrosa, podia ser essa palavra. É que a palavra foi substituída, entre aspas, não é substituída, mas ela foi ramificada em ansiedade. O medo foi ramificado em ansiedade. O medo virou uma ansiedade. Medo que é uma fobia. Medo que é um transtorno. Entendeu? É isso, em resumo. Agora me diga, existe um remédio para cortar o medo? Não, só se dopar em você. Aí vão te dopar mais ou menos. Vão te dopar a um nível, se for benzodiazepínico, tá? Tarja preta. Eu não tô falando dos tarja vermelha ansiolíticos. Os benzodiazepínicos tarja preta, a diferença entre você apagar. Uma pessoa que nunca tomar algumas doses, vai apagar na hora, vai dormir. Tem gente que dorme 12 horas, tem gente que dorme 24 horas. Tem gente que dorme na hora, assim, meia hora. Tem gente que, aí seu corpo vai acostumando, acostumando, depois você vai aumentando a dose, porque você já não dorme, não diminui. Então, dá pra sarar sozinha? Com certeza. Ó, o Adriel tá dizendo, ou Adriel, né? Não sei, que tem muita alegria na sendo muito. Alergia. Tem muita alergia na vermelhidão e queimação e pontadas fisgadas e tem muita preocupação e medo todo dia. Ah, medo e angústia constante. Muito refluxo e dor no estômago. É isso mesmo, sinto muito medo de doença e de perder pessoas. Tive que abrir mão do meu emprego para me cuidar. Veja bem, Andréia. E o Adriel, presta atenção. Primeiro, eu tive que largar do meu emprego para me cuidar. Primeiro, já pensou todo mundo largando o emprego para se cuidar? Não, as pessoas parando de trabalhar porque tem que se cuidar. Você deveria cuidar de você ainda trabalhando. Agora que você está cuidando de você, volte a trabalhar e cuide de você. E quando você voltar a trabalhar, não deixe de cuidar de você. Porque se precisamos de trabalhar, e trabalhar significa não cuidar da gente, então nós estamos lascados. Porque a maioria do ser humano trabalha. A maioria, salvo algumas mulheres, em que os maridos ganham muito bem e elas não precisam de trabalhar. Mas a maioria precisa. E mesmo que muitas mulheres não precisam, elas ainda querem. Só que no meio do seu cotidiano, das horas que você tem e eu também tenho, nós devemos colocar neste horário o tempo de cuidar de nós mesmos. Quando você toma um banho, você está cuidando de você. Quando você escova o seu cabelo, você está cuidando. Escovando os dentes, você está cuidando. Antes de dormir, quando você faz algumas coisas, você está cuidando de você, como tomar um chá, fazer um relaxamento, ouvir uma música relaxante, fazer uma meditação, você está cuidando de você. Quando nos finais de semana ou nas folgas você resolve ir no meio da natureza, clubes, praias, parques, fazer uma caminhada, acampamentos, você está cuidando de você. Então não podemos deixar de cuidar de nós enquanto estamos trabalhando. Mesmo no trabalho, existem pausas. 5 minutos para você fazer respiração, relaxamento da respiração. 5 minutos para você fazer um relaxamento muscular progressivo. Ah, mas meu trabalho não dá, eu trabalho em pé o dia inteiro na cozinha. Tá, você precisa tomar água, precisa ir no banheiro. E nesse intervalo você já para ali de frente ao espelho e faça. Que eu saiba, no Brasil é obrigatório 15 minutos de pausa no meio do trabalho. Não sei, se trabalha 8 horas, você vai ter o café da manhã, uma pausa, o almoço, uma pausa e depois vai embora. Mais ou menos isso. Porque já se sabe que tem que fazer isso. Agora,
Quanto aos sintomas físicos que você já está tendo, Ingrid, né, Adriel Ingrid aqui, refluxo e dor no estômago podem ser consequências de ansiedade em excesso? Sim, como pontadas fisgada. Alergias também podem ser. Neste caso, você cuida da sua alimentação comendo alimentos mais saudáveis, tá? Eu não passo dieta, não sou nutricionista. O que eu posso dizer para você é menos doce, menos industrializados, menos refrigerante, alimentos que trazem, que dá azia, tá? Às vezes a pessoa não tem ansiedade, ela não tem problema nenhum, mas ela come uma coisa que é com muita gordura, fritura, ela vai ter azia. O fígado é atacado, a pessoa tem azia, má digestão, às vezes tem por leite, queijos e derivados, às vezes tem por alimento muito ácido, tem gente que não pode comer abacaxi, tem gente que não pode comer couve crua e nem agrião, nem espinafre. Então, existem muitos fatores. Vir aqui e falar que tá tendo dor e refluxo no estômago pode ser um problema no seu estômago mesmo. Às vezes você tá com H. pylori, já fez o exame, já fez endoscopia. Às vezes você tem uma gastrite mesmo. E essa gastrite pode ser causada por café, por chá preto, por refrigerante, por aqueles energéticos, né? Agora, se você come bem, não come muita fritura, tem uma alimentação saudável e ainda assim seu estômago dói, pode ser ansiedade? Pode. Então, como que cura? No alimento, sempre vai ser no alimento. Você vai procurar formas naturais, vai pesquisar aí formas naturais de você proteger o seu estômago, tá? Proteger de manhã, qual é a primeira coisa que você faz, né? Ingerir café, coisas ácidas, não dá. Então, fazer uma alimentação melhor, mais balanceada, e eu tenho certeza que vai melhorar, porque a ansiedade em si, ela acontece na hora que você tá muito preocupada, o seu estômago, ele é apertado. Ele tem nervos, tá? Tem nervatura. O seu cérebro manda uma mensagem pro seu estômago, ó, vamos parar a digestão porque tem coisa mais séria para ela resolver. As coisas mais sérias é a sua preocupação, entendeu? Agora que você recebe uma notícia muito grave, quando você recebe uma notícia ruim, quando você precisa de fazer uma coisa que você não quer, quando você recebe uma ligação, quando seu chefe te chama, quando uma pessoa chega, quando o seu filho chega, quando você pensa em conversar com ele, todos esses momentos, o seu sistema digestório vai parar. Porque é uma ansiedade que te causa, é um nervosismo, tá? Em outras palavras, é sistema nervoso. Ansiedade é sistema nervoso, tá? Medo é sistema nervoso. O nosso nervo, tá? Nervo mesmo, nervo. Nervo é uma célula neuronal, neurônios. Por isso que vem a palavra nervo, de neurônios, o nervo, ele tem um axônio, que é o corpo dele, e ele percorre o corpo inteiro. Inclusive, a nosso nervo vagal, ventral, que é a parte da frente aqui, ó, ele sai apertando tudo, aperta a boca do estômago, aperta o esôfago, a pessoa às vezes fica com falta de ar, não dá conta de respirar. A faringe, a laringe, o esôfago, aqui a traqueia, tudo aqui no pescoço, você sente um aperto, tem gente que sente um aperto no pescoço como se alguém estivesse apertando, isso é a musculatura que está contraindo por causa do nervo. Aí ele sai apertando tudo aqui, ó. Depende do órgão de cada pessoa. Tem gente que vai sentir no estômago, tem gente que vai sentir no esôfago, que vai voltar, né, como queimação, porque aperta, volta o ácido gástrico. Varia de pessoa para pessoa. O que define isso é a sua fragilidade do órgão. A fragilidade do órgão. Tem gente que vai para os músculos. Como fazer para diminuir? Hoje, essa live é isso. Como diminuir a crise de pânico? A crise de pânico. A crise de pânico é o auge da ansiedade. O auge. Sabe assim, como você vai acumulando ansiedade, acumulando, aí explode, assim, igual um vulcão. Sabe aquela meme que tem uma figurinha que aparece um vulcão explodindo? Bum! E sai aquele tanto de coisa assim, de larva descendo assim, quente, aquele negócio? É a crise de pânico. Crise de pânico é igualzinho aquela figurinha. Bum! Explode assim, ó. Então, como que você faz para evitar ter muita crise de pânico? Você vai medir a sua crise, a sua ansiedade. Você vai medir a sua ansiedade. Você vai ter uma régua medidória. Cadê essa régua, Adriana? Tá aqui na sua cabeça. Ela é subjetiva. Ela é... Presta atenção. Os medos a gente trabalha depois. Tem o pânico, tem o medo, tem o pânico, tá.
Depois eu falo do meu aniversário aqui, Silvana, peraí. Eu quero perder o medo de aferir a pressão, ninguém consegue me ajudar, minha pressão não é alta, meu esposo consegue aferir em casa, mas quando vejo o aparelho de pressão fora de casa, minha pressão sobe. Você vai mentalizar, você lá no pronto-socorro ou lá na emergência, verificando sua pressão. Visualiza isso, sinta todos os sintomas. Você não está em casa, você está em casa segura. Você imagina uma cena acontecendo, porque o cérebro do subconsciente que aciona o medo, ele não sabe o que é real do que é imaginário. Então você imagina para que o seu corpo se prepare para quando for real, você já está preparada. E é o único jeito de sarar que você falou assim, ó, ninguém consegue me ajudar, porque a ajuda não está na outra pessoa. Ela não existe em outra pessoa. Não existe. Enquanto você estiver procurando em outra pessoa, você nunca vai achar. Vai morrer sem achar. Sabe por quê? Olha, eu vou usar muito esse negócio de morrer. Você vai morrer assim, vai morrer desse jeito, porque tem que tomar uma consciência, uma sacudidura, sacudir mesmo, falar assim, criatura de Jesus, ou você faz, ou você vai morrer assim sem fazer. Não tem outra saída. Ponto. Talvez assim nós acordamos. Ou você mesmo vai enfrentar, ou você vai morrer desse jeito. Não tem outro jeito. Eu tô aqui só para dar coragem para vocês enfrentarem, só para dizer assim, ó, crise do pânico não mata, crise do pânico não é perigoso, você pode sentir dor no estômago. O que mais que vocês sentem? Olha só, porque o resto eu fico apavorada quando vou pegar estrada. Apavoramento não mata, então você pode ficar apavorada. Enjoo não é perigoso, o enjoo tem remédio para enjoo. Você toma lá um Dramin, ou um outro que o Dramin fica dormindo, né? Tô com enjoo, não, que não passa por nada. Passa, claro que vai passar. Tenho certeza que vai passar. Tô em crise. Hoje eu fiz exame de abdômen total e deu tudo normal. Amanhã eu vou no psiquiatra. Quando você for no psiquiatra amanhã, ele vai passar remédio para você. Ele vai passar um ansiolítico e talvez um benzodiazepínico se você falar com dormir. Você vai tomar e você vai amenizar os sintomas, mas você vai continuar tendo crise de pânico. Isso não sara, tá? Não tem remédio que sara. Porque se tivesse, você estava aqui, ó, comecei a tomar tal remédio e sarei. Ah, minha filha, um monte de gente vai tomar esse remédio e um monte de gente vai falar sarei, 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 sarei. E não, isso não existe. Ameniza os sintomas, depois volta, aí depois aumenta a dose e volta. Olha, arrotos são gases. Arrotos e sai o ar para cima ou para baixo, a gente não tem que falar, é alimentação. Alimentação. Má digestão, má combinação de alimentação. Tem nada a ver com ansiedade. Ah, eu fico ansiosa e começo a rotar. Isso não existe. Onde é que colocaram isso? Não sei. Será que falaram isso? Aí vocês falam isso? Porque muita gente me pergunta isso. Filha, olha só. É o que? Refrigerante, feijão que não colocou de molho. Aí ele tem fitos, esqueci o nome, mas ele libera várias substâncias que fermentam no nosso estômago. E isso dá arrotos e gases. Sai por cima ou sai por baixo, tá, filha? É na hora da digestão, é estômago, não é assim. Ah, existe na farmácia um remédio para roto? Eu sou farmacêutica. Se tem, é novo. Não existe. Não existe. Ou existe? Porque se existir, é novo. Porque o que eu saiba tem antiespasmódicos, tem para gases, flatulência, que é o. Como que chama? Esqueci o nome agora. Até dava para criança. Para criança que quando tá mamando. Outra coisa que você pode estar fazendo, comendo rápido demais, não mastigando, engolindo o ar junto com a comida, que é o que o bebê faz na hora que está amamentando. O bebê que amamenta tanto mamadeira quanto peito, ele engole junto com o leite ar. E este ar precisa sair. O ar, o sólido vai ficar, o ar vai ter que sair e sai para cima ou para baixo. Porque se esses gases sair do compartimento do intestino ou do estômago e for para a cavidade abdominal, filha de Jesus, mas dói. Uma cólica tão grande, se algum ar nosso ficar solto na cavidade abdominal, percorrendo os órgãos internos, rim, fígado ali, tá caminhando ali no intestino, mas a dor é muito grande. O que faz? Tem que tomar medicação, que é relaxante muscular, Buscopan, alguma coisa assim. E uma coisa que é muito bom é tomar, como é que fala? Carvão ativado. Carvão ativado, você bebe cápsulas de carvão ativado, ou carvão ativado em colherzinha diluída ali na água e toma. O carvão, ele tem o poder de
sugar, ele pode sugar esse ar de novo pro seu intestino para que saia para baixo e provavelmente não vai sair mais para cima, né? Não vai virar mais arroto, mas realmente vai sair para baixo. Então você toma carvão ativado. Carvão ativado é excelente para diarreia, tá? Se alguém tem uma diarreia com bactéria, principalmente por alguma contaminação de alimentação, tome carvão ativado, que ele sai limpando todo o trato digestório dos intestinos delgado e grosso, né? Existe microvilosidades, né? E ele sai tirando, ele absorve, ele suga essas bactérias e sai nas fezes. Porque não é bom você tomar um medicamento que corta a diarreia, porque se tá com diarreia, é porque o estômago tá vendo alguma coisa ali que faz mal e ele quer tirar muito rápido de você o intestino, ele quer tirar. E aí ele aumenta os movimentos peristálticos para sair logo isso. O carvão ele ajuda a sair limpando. Melhor do que um que para isso daí. Então, lá, ela tá falando que não tá alimentando direito por causa desse enjoo. Come alimentos, vê lá, alimentos que melhoram enjoo. Existe chás, alimentos, ah, várias coisas boas pro sistema digestório. Eu tenho queimação no corpo, medo, às vezes o coração acelera quando morre alguém conhecido, eu fico com muito medo, nervosa. É claro, Poliane, não é só você, entendeu? Olha só, hoje eu fiz um desafio lá no grupo de você ver o quanto de notícias negativas chega até você e o quanto você fala sobre elas. E eu vou te dizer uma coisa, acha você ruim ou bom? Porque verdades são verdades, não são minhas verdades. Quando eu falar minha verdade, eu vou falar minha opinião, tá? Eu vou falar assim pra você. Na minha opinião, blá 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 blá. Quando for coisa que já foi comprovada, eu vou falar assim: o médico, os estudos, os médicos falam, então não é meu. E quando eu falo uma coisa que eu vi no livro que foi comprovado, que é da medicina, aí eu vou falar assim: ó, eu li lá, sabe, igual o livro da medicina, quem estuda medicina, tem os livros lá para estudar. Se todos aqueles livros não estão errados, então para que o médico tá lá estudando para ser médico? Pode jogar fora, certo? Porque não vale, não tá validado. E o que é validado? É quando várias pessoas falam a mesma coisa e os médicos levam para o laboratório, estudam aquilo e comprovam aquilo. Então presta atenção. Quando você fala que. Quer dizer, quando eu falo para você que você, por exemplo, quando morre alguém conhecido, eu fico com muito medo e nervosa. O ser humano, aliás, está na Bíblia também. O rei Salomão escreveu em Eclesiastes. Ele fala assim que tem mais sabedoria na morte, num funeral, do que numa festa. O ser humano sabe da finidade da vida. Ele sabe que vai morrer. Todo ser humano que está vivo sabe que um dia vai morrer. Que esta matéria que a gente vê, pega e carrega, que é o nosso corpo, vai morrer. Ponto. Nós sabemos disso. Quando você recebe a notícia de um amigo que morreu, de uma amiga, de uma pessoa conhecida, de alguém próximo, de algum familiar, na hora você pensa sobre a morte. Os seus pensamentos vai, meu Deus, ele morreu, eu também vou. Que dia que eu vou? Não sei. E ele sabia que ele ia? Também não. Porque ninguém sabe o dia da morte. Salvo alguns casos em que tá no leito da morte, a pessoa tá sentindo e ela tá bem velhinha, assim, com 90 e poucos anos, e ela mesma fala assim: minha filha, eu estou partindo, eu estou pronta, estou preparada, Deus sabe de tudo, e eu estou preparada para isso, e aí todo mundo já se despede. Que é casos muito raros, né? Muito raro hoje em dia uma pessoa realmente viver todos os anos que podiam viver. Porque todo mundo ainda tem esperança de sair, de curar, de sair do hospital. Ninguém quer deixar ninguém morrer. Sua avó já tá pedindo pra morrer, ela tá cheia de doença, ela não quer mais viver. Ela mesma tá falando, eu não quero viver, não, é muito ruim, tá difícil, tá doendo e tal. E a gente ainda quer manter a pessoa. Ninguém quer se perder de ninguém. Então, o que você está sentindo é comprovado cientificamente que não tem como você ficar alegre, feliz, motivada com uma notícia dessa. Isso não é problema. Isso não é doença. Você não tem que tomar remédio por causa disso. Você não é classificado nenhum transtorno por causa disso. Estudado comprovadamente, a não ser que a pessoa não é. A não ser que a pessoa tenha uma deficiência mental. Uma deficiência mental. Pessoas com deficiência que não sabe de nada, não sabe que dia que é hoje, não sabe o nome dela, não sabe se ela é adulto, se ela é criança, nasceu com essa deficiência. Nasceu.
Aí, ela recebe uma notícia, ela não assimila, ela não tem capacidade de raciocinar. Agora, se você é uma pessoa inteligente, você tem raciocínio, você recebe a notícia dessa, imagina, você vai ficar inativa a isso só se você estiver anestesiada também. Por isso que muita gente, quando recebe uma notícia muito trágica de um filho que morreu, ou de um marido que é muito próximo da mãe, toma medicação para ser dopada, para não sentir a dor com tanta força, para sentir ao longo dos dias, para começar o raciocínio a falar: isso aqui é matéria, eu tô viva, fulano de tal já não tá mais, e sentir essa dor, passar por esse luto, é muito dolorido, meu Deus, é terrível. E quando eu recebi a notícia, há muitos anos atrás, de um tio meu que morreu, eu tive despersonalização. Despersonalização é a alma sair do corpo, você sente? O meu corpo ficou que minha alma foi não sei pra onde, minha cabeça, sei lá onde tava, e eu falei assim: onde que eu tô? Quem eu sou? Que... Não, pera. Esta pessoa não fala mais comigo, morreu, acabou. Ah, meu Deus. É um desespero tão grande, tão grande, tão grande, um choque tão grande. Claro que o coração acelera, a perna bambeia, o estômago dói, tem gente que vomita, desmaia, passa mal. Não tem jeito, gente. Ué, é uma reação normal do ser humano. Normal. Você passa por isso. Passa por isso. Aí depois que você passar por isso, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai assimilando, vai processando. É um processo mesmo, processo de processar. Negócio de computador. O computador está processando, a máquina está. Sua máquina, que é seu cérebro, está processando quem eu sou, da onde que eu vim, o que que eu tô vivendo, quantos anos eu tenho, a pessoa morreu com quantos anos, morreu de quê, eu posso morrer disso. São raciocínios que a gente começa a fazer. Na festa, alguém pensa nisso? Numa festa? Não, tá todo mundo lá, oba! Amanhã é meu aniversário, tá? Pra falar nisso. É, você que tá aqui, amanhã é meu aniversário. Amanhã é o meu aniversário, dia 24 de outubro. Amanhã é meu aniversário, vou fazer 50 anos. Eu achei que eu ia chegar em 50 anos, olha pra essa cara aqui, ó. Essa. 50. Eu olho pra mim, eu olho pra você, eu tô olhando pra mim, gravando você, eu não acredito. Eu não acredito. Vamos conversar agora, acabou a terapia. Vamos conversar agora de gente pra gente. Eu olho assim e falo assim, gente, quando eu tinha 30, eu pensava assim, minha filha tem. Eu tive ela com 22 anos. Vamos pôr 32 pra ficar a conta mais fácil. Então eu tinha 32, 22. Minha filha tinha 10. Aí eu falava assim: nossa, pra ela ter 20, eu vou ter 42. Nossa, eu com 42. E pra ela ter 30, eu vou ter 52. Então, daqui 2 anos ela tem 30. Eu nunca imaginei eu chegando nessa idade. Não porque eu achei que eu ia morrer, é porque eu não fico pensando nisso. Você fica pensando? Eu não tô me vendo com 90, nem com 80. Aliás, nem com 70. Minha mãe tem 70. Ela faz aniversário junto comigo. Gente, ó, outra coisa aqui pra vocês. Presta atenção. Escreve aqui. Eu vou ler vocês. Eu vou ler vocês. Eu vou ler. Eu perdi minha mãe e fugiu do luto de todas as formas possíveis. Hoje em dia, as crises de ansiedade que eu já tinha aumentou e sinto constantemente tontura e despersonalização. Então você tem que tratar, Adna, tá? Você faz uma terapia, sei lá, faz umas 4 sessões de terapia que você já melhora. Comigo, 4 sessões de terapia já melhora, tá? Eu vou te ajudar a passar por esse luto e saber como diminuir essa ansiedade. Não dá pra resolver numa live. Aqui na live, eu vim aqui ensinar pra vocês como diminuir a crise de pânico. Como você diminui a crise de pânico? Para de pensar. Deixa eu voltar, antes de eu falar do meu aniversário, deixa eu voltar na ansiedade. Para de pensar no fato de ter uma crise de pânico. Não fica trazendo para sua memória a sua crise como que ela é, o dia que você foi no pronto-socorro. Não fica relembrando esse filme trágico do dia que você teve crise de pânico, tá? Quando vier, ou você vai pensar nele pra resolver ele, que eu ensinei hoje lá no grupo. Não dá pra ensinar aqui na live, não dá, tá? Tem um jeito de você pensar na cena e continuar essa cena do jeito que você quer para que o seu cérebro entenda que dá pra passar por isso e não é perigoso. Mas vamos lá, pra evitar ter muitas crises de pânico. O que é crise de pânico? Medo de morrer, pensar que vai morrer, achar que vai morrer. É você diminuir a sua ansiedade até para não chegar em 10. Presta atenção, eu vou ensinar bem simples. Faz de conta que você quer uma régua, aí faz de conta que aqui é 0 e aqui é 10. 0 e 10. No 0, ninguém fica. 0 ansiedade. Eu estou 0 ansiedade. Ah, não tem. Eu não vou falar nem que o monge lá do Tibete, se ele é 0 dele, que eu não sei. Mas ser humano tem uma ansiedade
por mínima que ela seja, ela vai ficar no 1, tá? Vamos supor que você tá 1 ou 2. 1 ou 2 é assim. Aquela ansiedade assim, o que eu vou jantar hoje? É uma ansiedade. Tá no futuro e você não sabe. Por quê? O que é ansiedade? Tudo que tá no futuro. Pensou no futuro é ansiedade. Porque se não tá no presente, tá no futuro. E se tá no futuro é ansiedade. Só que a ansiedade leve é o que eu vou vestir, o que eu vou jantar hoje, o que eu vou assistir hoje. É isso. Isso é ansiedade 1 ou 2. É coisa simples. Não dispara adrenalina, não te mata e. Quer dizer, nenhuma delas vão te matar, né? Mas não vai te tirar dos eixos, né? Tá? Digamos que é isso. A 3 e a 4 já é uma ansiedade mais acentuada, que você começa a sentir no seu corpo. É um estresse, um nível de estresse em que você começa a sentir da forma de você estar mais agitada, tá pensando mais rápido, começa a falar mais rápido, porque você tem uma coisa para resolver. Também tá no futuro, tá? Isso aqui é futuro, ansiedade é futuro. Ansiedade sempre foi futuro. Você nunca tá ansiosa no presente. Nunca tá ansiosa no presente. Por que que não tá? Porque você tá vivendo ele. E uma coisa que você vive no agora, você tá resolvendo. Fez um clique na sua cabeça? Ansiedade sempre é futuro. E quando você vive o presente, você nunca tá ansiosa. Por isso que trazer sua mente para o presente é a melhor forma de curar a ansiedade. Porque se você vivesse o hoje, o agora eu tô sentada aqui, agora eu tô comendo, agora eu tô tomando banho, e ver o que você tá fazendo, você seria uma pessoa com ansiedade sempre no nível 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Não passava disso. Só que você começa a fazer o que você está fazendo agora. Aí você dá um stop. É como você apertasse o botão do pause, deixava a vida levar no automático e começava a pensar no daqui a pouco. Daqui a pouco já é futuro, não é agora. Então é ansiedade. Quando ela chegar no 5 e no 6, é porque você começa a sentir sintomas físicos e você já sabe, você até identifica. Você fala assim: eu tô muito ansiosa porque amanhã o meu patrão vai falar comigo, porque amanhã a minha mãe vai vir aqui em casa, porque amanhã eu vou ter que ir não sei aonde, ir no médico, porque amanhã eu vou ter que marcar uma consulta. É porque é sempre ligado ao amanhã. Aí vai estar 5, 6. Quando tiver 7 é porque você está no consultório já, sentadinha lá, mas sua cabeça não tá ali. A sua cabeça tá assim: e se eu desmaiar aqui? E se eu passar mal? E se eu tiver que ir de ambulância para outra cidade? E se eu morrer aqui? Aí você tá 7, 8, já a ponto de ter um piripaque. Só que o seu piripaque não vai ser um infarto nem um AVC, desde que o seu corpo esteja saudável. Que você não tem diabetes, nem pressão alta, nem. Parece que eu vou bater, né, com vocês. Pá, com essa régua aqui. Ainda fico. Então, você vai aprender a ter menos crise de pânico, que é 8. 8 já tá começando a ter crise. 9 tá tendo crise, 10 já explodiu a crise. Quando você medir, você vai começar a ter mais consciência da sua vida no dia a dia. Eu vou trazer minha vida para um consciente. O que eu tô pensando agora? Começa a ver o que você pensa. Por isso, aí é a hora que eu tinha falado para você, o negativismo. Dá uma olhada e anota quantas vezes você tá pensando mais no negativo do que no positivo. Toda hora você só pensa numa tragédia, toda hora você fala uma tragédia, toda hora você vai buscar uma notícia, toda hora você tá assim: ô céus, ô vida, porque tá chovendo, ai que droga, tá chovendo, ai que droga, tá fazendo sol, ai o sol tá muito quente, hoje tá fazendo muito frio, ai meu cabelo é uma bosta, eu não tenho roupa, e só reclama, não leva a nada, não resolve os seus problemas. Porque falar assim: meu cabelo tá ruim hoje, vou lavar. Meu cabelo tá desbotado, vou pintar. Meu cabelo tá ficando branco, vou pintar também, eu vou deixar branco. Não importa, você tem que pensar na solução, não no problema. Então, quando você ficar menos reclamona, tá? Menos reclamador, você vai ser menos ansiosa. Porque você vai ser mais grata. Aumenta o seu leque da gratidão, tá? Começa a abrir sua gratidão. Eu sou grata porque eu enxergo, eu sou grata porque eu falo, eu sou grata porque eu tenho 5 dedos em cada mão, eu sou grata porque eu movimento meus braços, movimento minhas pernas, eu sou grata porque eu tenho um filho, eu tenho um marido, eu tenho comida, eu tenho os dentes na boca. Tá, se você não tem dente, agradeça que você tem dentadura também, você pode comer, agradeça que você pode engolir qualquer coisa. Aumenta a sua gratidão, assim, ó. Quanto mais você aumentar, mais seu cérebro vai trazer. E aí vai esse espaço que você usava para reclamar,
achar coisa ruim, defeito na sua vida e desculpas. Eu não faço isso porque eu não tenho uma casa boa. Eu não faço isso porque meu corpo não é assim. Eu não faço. Começar a dar 57 desculpas que tem escrito num livro aqui, que eu achei assim, o cúmulo que a gente faz. Aliás, não vou ler hoje não. Eu quero falar do meu aniversário pra vocês. Eu quero terminar com isso. Eu voltei na régua porque eu fiquei aqui pra te ensinar como diminuir a ansiedade pra não ter crise de pânico. Como que eu diminuo então, Adriana? Você vai medir ela e ver aonde que ela tá e fazer tudo para diminuir. Como que você diminui? Se a ansiedade é futuro, eu começo a viver o presente. Se eu vivo o presente, eu diminuo a ansiedade. Pronto. Uma live de quanto tempo que eu tô aqui com vocês? Deixa eu ver aqui onde que marca o tempo. 45 minutos. Para resumir em duas frases. Ansiedade é futuro. Se eu quero diminuir a ansiedade, eu paro de pensar no futuro e penso no presente. Ah, mas não é fácil. Eu não falei que é fácil. Eu falei que dá para fazer. Fácil, fia? O que é fácil hoje em dia? Deixa eu ver, não sei o que é fácil. Nem dormir é fácil, porque dormir é você se render, se entregar ao cérebro. Tipo assim, cérebro, toma conta aí, eu vou apagar, você vai me apagar, o cérebro vai te apagar. Você me apaga, eu perco a consciência, você cuida do meu corpo e eu fico vulnerável. Essa é a condição do ser humano quando ele dorme. Ele tá totalmente vulnerável e o corpo tá trabalhando, o subconsciente tá trabalhando no seu corpo. Tem uma hora do sono, que o sono ele tem várias fases, que o seu corpo ele fecha todos os estímulos enviados para o corpo. Você não consegue mexer braço, nem perna, nem se movimentar. Ele precisa de ficar em sono profundo, tão profundo que ele desliga a conexão neuronal que manda estímulos para você se movimentar. Que inclusive tem gente que acorda nesse horário do nada, não era para ter acordado. Acordou e tá dando pausa. Ih, a internet deu pausa. Pera aí, deixa eu ver se alguém em casa tá usando. Que inclusive quando ele faz isso e a pessoa acorda, ela é aquele negócio que é uma síndrome até que chama, que é paralisia do sono. Paralisia do sono. Não usa a internet. Porque tá travando aqui, ó. Então, é isso que você vai fazer. Viver no presente. Olha só, eu vou ensinar pra vocês aqui, só de ler aqui, só de ler o que vocês estão falando, eu já sei. Presta atenção. Tá, não pode desligar, tá? Davi, Arthur, não desliga ela, não traga pra cá que eu tô usando. Olha aqui, rapidinho aqui, tá? Rapidinho. Depois que eu tive meu filho, comecei a ter crise de ansiedade. Tá, por quê? Por quê? Eu não te conheço, nunca te vi, tô lendo sua mensagem. Porque você começa a pensar no futuro. Será que ele vai crescer? Será que ele tem alguma doença? Será que ele vai morrer? E se ele engasgar? E se não crescer? E se ele cair? E se ele machucar? Ai, ter filho dá muito trabalho. E se eu morrer? Com quem que ele vai ficar? Ansiedade. Pensar no futuro em coisas que você não pode controlar. Por isso você tem ansiedade. Depois que teve seu filho. Olha o tanto que é assim. Batata, velho. Batata, fia, de Jesus. Velho não, né? Senhora, mulher. Batata, minha amiga, querida mulher. Certeza, eu tenho 3 filhos, 2 netas, tá? 2 netas. Você olha para aquela bebezinha, eu tenho uma de 2 meses. Você olha assim e fala assim, meu Deus, será que vai crescer? Quanta coisa pode acontecer? Aí aconteceu isso comigo, depois que tive meu filho. Bem-vindas ao mundo das mães ansiosas, que nunca vão ter descanso depois que você é mãe. Já viu aquela frase que fala assim, ó, depois que fui mãe, nunca mais comi direito, dormi direito, tive paz. Muito bem-vinda. Você nunca vai ter. Nunca. Você pode entregar na mão de Deus, ser mais confiante, cuidar só do que você pode fazer e ter paz na mente, sabendo que o que não está no seu controle você vai deixar pra lá. Agora, 100% despreocupada, quando eu falo nunca, não quer dizer que você vai ficar ligada no 220, 24 horas por dia. É que, vez ou outra,
você vai ter uma preocupação do tipo, saiu, será que vai machucar? Vou deixar na casa de não sei quem. Será que vão maltratar ele? Na escola, será que vai dar bem? Será que você vai ter? Mas no dia a dia, você não foca só nisso, no que você não pode controlar. É isso que eu quero dizer quando eu digo que você nunca vai ter paz 100%, porque uma hora vem uma preocupação, aí você fala assim, será que vai dar bem na escola? Ah, não importa, eu já fui pra escola, todo mundo enfrenta dificuldade, vou ficar de olho e vou deixar ir pra escola, pronto. A cerca de proteção que você tem, ela tem que ser saudável para você e para a criança. Só isso. Começa a ver. E sempre se coloca no lugar. Mas eu tive essa idade, mas eu também vivi isso. Mas a minha mãe também tinha essa preocupação. Isso é saudável pro meu filho? Isso é saudável para mim? É isso. Agora, sua crise de ansiedade vai nas alturas, assim, ó. Se você começar a pensar que você vai morrer, que ele vai ficar sem mãe, que coitadinho dele, você vai sofrer por ele uma dor que nem ele tá sofrendo, porque isso não existe. Você tá criando cenários catastróficos na sua mente para digamos até que é uma punição para si mesma, se punindo, se chicoteando, batendo em você mesmo com as emoções e as dores que não existem. E que se existirem, vamos supor que eu morra e meus filhos estão vivos. O sofrimento deles, eu morri, eu não vou sentir. Então por que eu vou sentir uma dor que é deles, que não tem como eu carregar, porque é uma coisa que não aconteceu? Olha que loucura. Não é uma loucura? Eu sofrer por alguém que vai sofrer por mim, que eu não vou estar presente, nem vou ver essa dor, sendo que eu tô viva e eu podia aproveitar que eu tô viva e aproveitar que ele tá vivo, dar abraço, beijo, falar que bom que eu tô aqui, porque o amanhã não pertence nem a mim nem a ele. Tanto pode ser ele quanto eu. Morrer. Pra quê? Que você tá gastando essa energia, essa dor? Pra quê? Ah, Adno tem que fazer terapia. Parabéns, Adriana. Obrigada, obrigada. No meu aniversário, fui comentar e vocês estão dando parabéns. Muito obrigada. Eu sempre acho que eu vou morrer, eu também. Aí associo a pressão e acho que eu vou infartar. Vai ser pior pra você. Eu não acho isso. Eu acho que eu vou morrer porque eu sei que eu vou morrer, na verdade, né? Um dia eu vou morrer. Não sei quando. E toda vez que algum médico afere minha pressão, ela sobe. Claro, claro. Você pensa, isso acontece. E a gente atrai. A gente atrai coisa ruim e coisa boa. Coisa negativa e coisa positiva. Você é um polo de atração. Você pensa num imã. Você é um imã. Você atrai pra você o que você mais pensa. Mude os seus pensamentos. Mude a forma de pensar. Eu tinha um aparelho de pressão, eu emprestei pra minha filha, ele tá lá na sala agora, não tá aqui comigo, eu ia colocar no meu braço só por seguinte. Um aparelho de pressão, digamos que ele é isso aqui. Isso aqui é um aparelho de pressão, vou colocar aqui no meu braço, tá? Vamos supor, tá? Esse aqui é um aparelho de pressão, coloquei no meu braço. O aparelho, ele não aperta pra te machucar. Ele aperta a quantidade suficiente. Então o aparelho não é o problema. O aparelho não é o problema. Onde está o problema então? Na sua mente ansiosa, pensando numa coisa que não está acontecendo. Porque quando você tiver um AVC, você não vai poder fazer nada. Porque mesmo que você estivesse dentro do hospital, na UTI, e dentro da UTI você tiver um AVC, o médico que está lá não pode fazer nada. Vai acontecer o AVC. Aí o que ele pode fazer é amenizar as sequelas. Ver se foi hemorrágico e diminuir a hemorragia, se foi isquêmico, ver aonde é que o cérebro vai paralisar aquelas funções e aí começar a reverter. O próprio cérebro, ele vai trabalhar para reverter essas coisas. Então, pensar em uma coisa que você não está tendo é se martirizar. Nós fazemos isso com a gente. Ou você pode prevenir um AVC, você pode prevenir um infarto. Se alimentando bem, estressando menos. O estresse é o número 1 fator de AVC. Uma pessoa que vive estressada. O que é estresse elevado? São químicas que percorrem o sangue e o cérebro que fazem com que a máquina, que é o nosso corpo, o nosso cérebro, trabalhe na potência máxima. Como se você tivesse o pé no acelerador e o motor está trabalhando o tempo todo. Tira o pé do acelerador, desacelera o seu corpo, a sua mente, trazendo... Como que eu desacelero? O que desacelera um corpo? Fazer as coisas mais devagar, ler, ouvir música.
andar descalço, respirar, meditar, escrever, fazer crochê, fazer bordado, fazer pintura, fazer aula de música, tocar um instrumento, aprender uma nova língua. Isso é só o que tá vindo na minha cabeça rápido. Aprender uma arte de artesanato, aprender a cozinhar, cozinhar com a mente na receita, fazer um hobby que você gosta, assistir um filme. Eu tenho 10 atividades na agenda emocional que eu passo para vocês, por isso vocês têm que fazer, tá? Você que é minha paciente que tá aqui me vendo. Aqui lá não tá à toa. Não tem muito jeito? Tem muito jeito, mas você vive preocupada com tudo, com todos, com doença, com saúde, com o filho dos outros, com as vizinhas, com o que os outros falam, pensam de você, com segurar aquilo outro. Não é só você que não aguenta, é você e qualquer ser humano que fizer isso aí. Qualquer dor que eu sinto vem um pensamento se eu estiver doente. Então não pensa. Não pensa sobre isso. Pra que pensar nisso? Vem o pensamento que eu tô doente. Aí você vai falar assim, eu sou saudável. Começa a trocar pelo eu sou. Você lembra da live de terça-feira? Terça-feira eu ensinei uma ferramenta para vocês poderosíssima chamada eu sou. Ao invés de você falar eu sou doente, você fala eu sou saudável. Ah, eu sou ansiosa, você fala eu não sou ansiosa. Não fala não, né? Você fala eu sou o quê? Qual o contrário de ansiedade? Calma? Tranquila? Segura? Eu sou tranquila, eu sou paciente, eu sou calma, eu sou organizada, eu sou. Começa a falar o que você é, fala o que você quer ter. Vocês sentem dores no peito? A dor no peito pode ser várias coisas, tá? Não é só sinal de angina pectoris, não, que é a. Tá travando, né, Ritinha? E agora? Parou, né? Agora eu acho que parou um pouquinho. Essa blusa larga, ó, me deixa mais larga aqui, mas enfim. Saúde menos. Cardiologista direto e não dá nada. Se não dá nada, pra que você vai direto no cardiologista? Pra que ir direto? E pontadas para o meu Deus, é agora. Acho que o pior é sentir dor no peito. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? O que eu fiz? Eu tenho extrasístole, que são aquelas batidas erradas que dá no peito. Fiz exames e não deram nada. Tudo bem, eu também tenho extrasístole, não como doença. Todo mundo tem. Todas as pessoas têm. Você sentiu, tem gente que não sente. Elas são imperceptíveis para muitas pessoas. Por que eu falo que todo mundo tem? Porque o coração, ele bate no ventre da mãe. Acho que com 2 meses de idade já se sente o coração batendo. Se não me engano, é com 2 meses que o bebê tá. O feto, né? Já ainda é feto. 3 meses, certeza, que já dá pra ver um coração batendo ali. Até o dia que você morrer. E durante todo esse tempo, o coração ele sai do ritmo e depois ele entra sozinho. E toda vez que ele sai do ritmo é extrasístole. As pessoas quando estão sensíveis aos batimentos cardíacos, ou seja, ela está voltada para dentro de si, para ver se está tudo certo aqui, querendo ter controle do que ela não tem controle, porque você não tem controle no seu coração, ele que bate e é ele que manda nele, você não manda nele, mas as suas emoções interferem nele, mas mesmo assim você não manda nele. O coração ele faz assim, ele tá batendo, né? Os átrios e ventrículos abrindo e fechando simultaneamente, quer dizer, simultaneamente o compartimento de cima contrai e aí relaxa. E aqui contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, é assim. Tem as ondas, né? QRST, que são medidas no eletrocardiograma. Quando você sai do ritmo, você vai sentir que o seu coração fez ó, tum, 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 tum. Aí parou. Você, meu coração parou. Eu não tô sentindo. Aí ele, tum, tum, tum. Ele volta. Sabe? Sabe assim, aquela orquestra que tem lá do samba? Um samba. Agora eu lembrei de uma historinha que diz que o samba começou do tico-tuco, no cutuco, tico-tuco, no cutuco. Então o coração fica lá. Aí ele sai do ritmo. Aí ele. Eita, esse átrio aqui não devia ter abrido agora. O ventrículo tá aberto. Eita, deixa eu arrumar isso aqui. E volta. Aí você teve uma extrasístole. Normal. Esses relógios de hoje em dia mostram essas extrasístoles assim, ó. Você vai sentir um disparo, depois uma parada e depois um normal. O que faz pra isso? Nada. Tem remédio pra isso? Não. Ah, não durmo direito.
Você pode, filho, você vai ficar vigiando noite dia e noite. E vai ficar assim. E olha, Rafael, eu vou te contar uma coisa. Ou você, let it go, deixa aí esse medo. Se entrega pra Deus e dorme. O que eu falo entregar pra Deus? Porque é Deus que tem o controle da nossa vida. Ele que te deu a vida. Ele que escolheu você pra nascer. E durma. Porque ou você vai ter uma doença muito séria e vai viver o resto da vida desse jeito, com medo. Não tem quem tira. Não tem médico. Não tem remédio. Não tem terapia. Não tem nada. 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 É você que vai decidir, a partir de hoje eu vou mudar minha vida. A partir de hoje, o que eu posso controlar, eu vou controlar. O que eu não posso, eu vou deixar pra lá. Eu posso controlar os batimentos cardíacos? Não. Pois eu vou cuidar do meu coração. O que eu posso controlar? O que eu como? Exercício físico, tomar banho de sol, beber água, estressar menos, fazer o bem ao próximo, e etc. É muita coisa boa que você pode fazer. Ih, pausou de novo. Pera aí. Hoje eu amanheci com o meu. Tá travado, aí eu parei um pouquinho. Hoje eu amanheci com o meu braço do lado direito formigado. Quem sabe você dormiu do lado do braço? Você não dormiu do lado do braço? Será? Tá formigando? Faz exercício, movimenta ele, faz massagem, passa um creme, massageia, circulação, mexe na circulação, solta. A gente tem um músculo da miofáscia, dá batidinhas, solta o músculo da miofáscia. Exercita seu corpo um pouco, dá uma corridinha de 5 minutos para o sangue circular. Pronto, vai passar. Se foi hoje de manhã e nós já estamos de noite, eu tenho certeza que já parou o formigamento. Isso não é nada. Isso pode acontecer. É normal, natural. Às vezes, sabe o que eu tenho a impressão? Quando eu leio vários comentários de vocês, eu tenho a impressão que vocês gostariam que o corpo funcionasse 100% no beleza todos os dias, 24 horas por dia. E que se qualquer coisinha sair dos eixos, uma dor no tornozelo, uma dor não sei aonde, aí pronto, vocês já entram em pânico. Sendo que essa máquina, que é o nosso corpo, todo dia ela trabalha diferente, ela está sujeita a dar panes direto. E você tem que consertar várias panes. Várias. Uma hora é a circulação que não tá muito boa, aí você toma um ginkgo faz exercício físico, como eu falei, faz tapas, né? Tapas que você vai soltando assim os negócios, as articulações, as articulações sua. Faz exercício para sua batata da perna, que é o segundo coração, como se diz, que ele ajuda a bombear esse sangue melhor. Aí, tudo, pra tudo tem um negocinho, sabe? Ó, pra vocês verem, tá travando, né? Até na época dos índios, das tribos, se você for nas tribos indígenas, eles têm uma erva, uma planta pra cada coisa. Eu preciso desligar, eu preciso de ir. E esses remedinhos seriam pra dor no estômago, pra má circulação, pra feridas, pro fígado, pro rim, pra pedra na vesícula, pra dor de cabeça, pra dormir bem. Tudo tem remédio. Se não tivesse esses remédios naturais na natureza, que os indígenas das tribos sabem qual planta é bom para o quê, tem muito livro mostrando que não precisa de farmácia, lógico, seria como se. E vivem saudáveis, muito, mas viver saudável não significa que você nunca vai ter dor de cabeça, nunca vai ter uma dor no estômago, nunca vai ter nada. Então quando você tem, por que você pensa que é o fim do mundo? Que acabou o seu mundo? Que agora já era? Que é a premonição da morte, que é o sinalzinho de que disso você não passa. Quando alguém é mais próximo de mim, né? Brinca, fala assim, nossa, eu tô com meus pés e mãos formigando. Aí eu falo assim, ah, tudo bem. Antes de você casar, Sara. Quando a pessoa é solteira, né? Brincando, porque eu quero dizer assim que vai passar. Mas e daí? Pés e mãos formigando, má circulação. O que você quer? Tomar remédio? Eu não tenho remédio. Não tem remédio pra roto, não tem remédio pra formigamento. Quer dizer, cãibra é falta de vitamina K. Vitamina K você encontra em banana, potássio. Você precisa de potássio.
também. Potássio. Que tem banana, que tem alguns alimentos. Então, uma alimentação saudável, será que do seu alimento está sendo tirar todos os nutrientes que o corpo precisa? Pode ser isso. É isso. Eu preciso de ir. É o seguinte, vocês que me seguem, tá? A gente volta na terça-feira. Eu vou, a partir de agora, desligar esta live e vou desligar momentaneamente sexta, sábado, domingo e segunda. Eu vou aproveitar o meu aniversário. 50 anos. Então faça isso também. Quando for seu aniversário, não fica triste, não. Eu não vou fazer uma festa agora, tá? Não vou fazer uma festa. Final de semana que vem, o pessoal da igreja quer almoçar aqui em casa. Mas eu vou viajar com meu marido, meus 2 filhos. Eu moro na Califórnia, não sei se você sabe, nos Estados Unidos, é perto de Las Vegas. Estou indo lá para comemorar esses 50 anos. Eu quero comemorar com muito gosto, com muita vontade, com muita gratidão, com muito amor, com muito tudo que eu puder. Porque como terapeuta de você, eu tenho que trazer essa energia para você, essa alegria para você, essa abundância. Eu tenho que viver na minha vida. Se eu fosse uma pessoa assim, gente, eu tô fazendo 50, tá vendo? A vida não é fácil, não. Você acha que é fácil? Chegar nos 50? Olha aqui. Então, eu não serviria pra te ajudar, né? Porque seria 2 pessoas, cada uma pior que a outra, uma escorando a outra. É as 2 ladeira abaixo. Porque muita gente, quando tá sofrendo ansiedade e crise do pânico, ela não quer uma terapia para ajudar ela, para sair do buraco. Ela quer um aliado para cair junto. Muitas vezes a gente procura isso, gente que sofre do mesmo jeito para validar o que você tá sentindo e falar, minha filha, é isso mesmo, eu também sinto. Aí você fica ali, ó, as 2 rebatendo. Você tem dor de cabeça? Também tem. E você tem formigamento? Não, menina, eu tenho pontada. E você? Não, eu tenho. Você não sabe o que eu tenho. Porque na minha crise do pânico, eu tô tomando isso. Ai, e eu que já tomei isso. Você já fez terapia? Não, já fez. E começa as 2, assim, ó, ver qual que é a mais lascada que a outra. Pra quê? Pra quê? Pra no final você dormir assim, não é só eu que tô ferrada, não, tem um monte de gente. Tá tudo certo. Vou continuar desse jeito, porque pelo jeito não tem jeito. Aí eu venho aqui pra falar pra você, nasce não. Você foi por esse caminho, sai desse caminho, para disso, porque se você não sair, você vai morrer desse jeito. Lamentando a vida, achando que a vida é desse jeito, e não é. E não é. Eu já tive inúmeras crises do pânico, eu tenho ansiedade. O que é ter ansiedade? O que é ter? Eu não sou ansiosa, eu tenho. Ter ansiedade eu preciso desligar essa live porque eu tô saindo agora pra comprar o meu presente de aniversário. Isso é uma ansiedade boa. Você não tem ansiedade boa? Ou você acha que ansiedade é só negativo? Tá vendo? Você achando que quando eu falei que eu tenho ansiedade, você já pensou, lá, tadinha, até ela sofre. Que sofre? Por que toda ansiedade seria sofrimento? Eu tenho ansiedade que amanhã eu tenho que acordar 8 horas da manhã pra viajar. Aí eu tenho que ver o que eu vou levar na mala. Será que vai estar frio? Será que lá vai estar calor? Isso é ansiedade. Por que é ansiedade? Porque a ansiedade é tudo que não é agora. Se não é agora, é ansiedade. Se está acontecendo, vai acontecer no futuro, então não é presente. O presente é o aqui com você. Tenho ansiedade de ver minhas netas crescerem com saudáveis, com muita saúde. Tenho ansiedade de ter um bom aniversário. E não, isso não paralisa a minha vida. Não faz a minha vida pior. Eu não vou chorar por causa disso, nem vou tomar remédio por causa disso. É isso que eu quero que você entenda. Entendeu? Você pode ter ansiedade? Pode. E continua sendo normal. Você continua sendo uma pessoa normal. Normalzinha. Normalíssima. Bem-vindo ao mundo dos seres humanos. Oh, parabéns. Você é normal. Só isso. Quando a gente começa a encarar várias coisas como normal, tem medo, normal. Formigou, normal. Normal. Vai passar. Bebe isso aqui que passa, bebe aquilo que passa. Passou. Entendeu? É isso. Então tá. Vou fazer 50. Dia 31. Parabéns, Maria! Somos do mesmo ano, 1975. Parabéns! Eu sou de 75, parabéns. Agora eu vou aceitar os parabéns de vocês. A Vânia vai fazer 59. Feliz aniversário, parabéns, muito obrigada. Muito obrigada. Agora eu vou lá nos stories, mostrar só alegria. E eu vou falar um negócio pra vocês. Tem gente no meu grupo do WhatsApp, e aqui no Instagram, e nas redes sociais, e até nas lives, que tá ruim e não suporta a gente estar bem. Só quer que alguém valida ela está ruim e não almeja estar melhor. Então você não dá conta nem de imaginar você também é melhor assim. E eu quero incentivar você a
Tá ruim, mas vai ficar bom. Porque se eu conseguir, você também consegue. Não tem diferença. Não tem. Ah, tem. Você mora nos Estados Unidos. Não. Eu morava no Brasil e não tem diferença. Se eu vim pra cá foi porque eu quis. E o que você quer da sua vida? Já parou pra pensar no que você quer? Você tá correndo atrás do que você quer? Você montou um plano de ação pra você? Ou você tá só enfiada nos seus problemas, que a sua cabeça não tem nem tempo de pensar num futuro melhor. Você só pensa assim, eu tô assim, é isso, não sei o quê, porque eu tenho dor de cabeça, eu tenho isso, e tá tão presa nisso aqui que você não tem uma abertura pra falar assim, não, peraí, calma, pera, eu quero viver melhor. Eu quero passear, eu quero viajar, eu não tenho dinheiro, eu vou arrumar dinheiro, o que eu posso fazer pra ganhar dinheiro? Eu vou fazer crochê, minha mãe tá fazendo bolsa de crochê,